Abram as suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 4, vamos ler do 9 ao 11. 1 Pedro 4, do 9 a 11. E o tema da mensagem de hoje é servir. Vamos estar falando sobre servir hoje, ser servo, porque são coisas que precisamos ser implantados em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos seguir em frente e fazer tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Creio eu que tem que fazer parte do DNA nosso como jovens, nosso como igreja, nosso como cristãos, seguidores de Cristo, evangélicos. Se você quiser colocar qualquer coisa aí, crentes, essa parte, essa palavra servir, precisa estar no nosso DNA, porque não existe como você ser uma pessoa que segue a Jesus Cristo, que se diz ser cristão e não serve. São coisas que acabam se chocando, você fala, ah não, eu sou crente, mas aí se você não serve, não bate muito bem. Então vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Todos encontraram? Quem não encontrou, misericórdia? Só falou por falar ou realmente não encontrou o vaso? Ah, não abriu ainda, não carregou, né? A outra ali estava do lado de fora, irmã, meu Deus, bebendo água, né? Tudo bem. Mas, 1 Pedro 4, capítulo 4, do verso 9 ao 11, a palavra diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Espírito Santo, aqui estou eu, simplesmente um servo, um vaso, um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor possa estar me usando para pregar a tua palavra, para dizer as coisas que o Senhor tem para o seu povo hoje, nesta noite. Que a tua presença seja perceptível, que as minhas palavras não sejam as minhas, mas as suas, através da minha vida. Usa-me da forma como que tu queres, em nome de Jesus. Essa palavra, servir, às vezes no meio de muitos círculos, de muitas pessoas, acaba sendo um xingamento cristão. Acaba sendo um palavrão, uma coisa que quase ninguém quer escutar, ninguém quer fazer parte. Quando escuta, você pode servir, parece que eu vou usar termos popular, começa a desaparecer que nem Naruto, né? Faz um jutsu aí, bola de fogo, faz aquela bombinha de fumaça que nem os ninjas, desaparece, some do nada. E você não encontra mais aquela pessoa simplesmente porque você perguntou e quis saber se aquela pessoa pode servir, pode ajudar em fazer qualquer outra coisa. Mas quando vamos para a palavra, não é bem assim que deve ser, não é bem assim que devemos tomar as nossas atitudes quando o quesito é servir. Nosso comportamento, o nosso jeito de viver não pode ser esse quando o assunto é servir. Se formos para Efésios 6, 7, a palavra diz: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Estamos aqui enxergando que o nosso serviço, quando vamos servir, seja no templo, seja em qualquer ministério dos obreiros, dos levitas, da comunicação, da dança, qualquer seja a área, quando vamos servir, não estamos colocando o nosso serviço para as pessoas, mas sim estamos servindo a Deus. Deve ser de boa vontade, porque o nosso serviço aqui não vai impactar as pessoas em seu, vamos dizer assim, em seu centro como ser humanos e carnes. Não, o nosso serviço vai muito mais além disso e acaba
penetrando e influenciando o espírito e a alma daquela pessoa. Porque se você vê, quando você vai em alguns lugares e o serviço não é bem feito, você já percebe que o ambiente daquele local não está legal. Você já não se sente confortável naquele local. Se você for para um restaurante que não tiver um bom serviço, quantos de vocês vão retornar naquele local? Mesmo a comida estando boa. A melhor comida que você já viu, naquele preço baratinho, mas se o serviço não for bom, você não retorna para aquele local. Porque a experiência que você teve naquele ambiente não te agradou. Mesmo o produto sendo extremamente bom, o serviço não sendo bom, você já não consegue retornar para aquele local. Você já não recomendaria aquele local para certas pessoas. Quando vão falar, aquele local tem a melhor comida que você já comeu na sua vida na região de Salvador. Se alguém tiver uma experiência ruim naquele local, já fale, a comida pode ser boa, mas não vá porque o serviço não presta. Às vezes isso pode acontecer porque as pessoas acham que estão servindo simplesmente as pessoas. Não, você tem que servir como se estivesse servindo a Deus. Porque a palavra diz que quando você fizer uma ou outra coisa aos meus pequeninos, você está fazendo isso a mim. Então seu serviço para com seu irmão, para com outras pessoas, não deve ser feita de qualquer maneira, porque você não está fazendo para aquela pessoa específica, mas você está fazendo para Deus. Porque se Deus habita em nossas vidas, você não está servindo a pessoa, você está servindo a Deus que habita naquela pessoa. Então, quando vamos ver a definição da palavra servir no dicionário, a definição é trabalhar em favor de. Quando você está servindo alguém, você está trabalhando em favor dele. Você está fazendo o que você está fazendo em favor daquela pessoa. Mas quando vamos ver a definição da palavra servir na Bíblia, principalmente nessas duas passagens, a palavra servir tem como definição ser um servo, atendente, doméstico, servir, atender, ministrar a alguém, render ofícios ministeriais a, ou ser servido ou ministrado. Então, quando a Bíblia, principalmente nesses dois versículos, nessas duas passagens que lemos, servir também pode dizer ministrar. Então, quando você está servindo alguém, quando você está prestando serviço, você está ministrando na vida daquela pessoa. Principalmente quando estou falando aqui no meio evangélico, quando estamos servindo alguém, seja no ministério de intercessão, de comunicação, dos obreiros, você não está simplesmente fazendo um serviço ou trabalhando em favor daquela pessoa. Você está ministrando na vida daquela pessoa através daquilo que você faz. Só que imagina, se você já está tendo essa noção de que servir é você estar ministrando na vida de alguém, então quando você deixa de servir, você está deixando de ministrar na vida de uma pessoa também. Mas o que é servir? Porque como eu falei, quando no nosso ambiente, quando escutamos, você pode me ajudar aqui? Opa, não posso não. Você está deixando de servir também. Quando você vai ajudar um irmão a fazer alguma coisa, você está servindo a ele também. Porque ele está pedindo ajuda e você tem as forças, você tem o conhecimento necessário para que aquela pessoa possa efetivar seu trabalho, efetivar aquele projeto que ele tem em mente, e você ajudando ele, você está servindo a ele, ajudando, colaborando e ministrando na vida daquela pessoa também. Só que hoje em dia não queremos servir ninguém porque temos complexos de superioridade. Eu sou melhor do que aquela pessoa. Não vou ajudar não, porque ali é um trabalho baixo demais para mim. Eu sou grande demais, eu sou grande o suficiente para estar fazendo qualquer trabalho que estão colocando para mim. Às vezes temos esse complexo, temos esse orgulho em nossos corações. Estamos vivendo também em uma época onde todo mundo quer ser visto, quer ser exposto.
mas não sabem que atrás dessa pessoa que está sendo exposta, serviu por um tempo. Estava ali nos bastidores, servindo, fazendo um trabalho, até que uma pessoa o reconheceu e chamou para frente e falou: ó, eu vi o que você estava fazendo, então mesmo quando ninguém estava te olhando, eu estava prestando atenção e por isso eu decidi te honrar. Às vezes o seu serviço, o seu trabalhar, o seu servir na vida de alguém, pode te elevando em uma situação de que você nunca imaginava. Eu tentei encaixar essa história nessa passagem, mas eu não consegui quando estava trabalhando nela, mas já que eu entrei agora nessa parte, eu consegui encaixar. Mas eu tinha um professor, um pastor na verdade lá, que ele é um pastor que tem muita influência sobre minha vida, ele me ajudou muito, ele é um pastor incrível, tremendo, e ele era o diretor da época no acampamento onde eu trabalhava, que eu trabalhei esses 3 últimos anos que eu estava lá. E ele já fez de tudo. Ele, aos 25, já podia se aposentar e ficar muito bem da vida. Então, mas antes disso, ele foi trabalhar, se não me engano, na concessionária da Mercedes. E o incrível é que ele trabalhando lá, somente os clientes altos queriam falar com ele para comprar carros através da mão dele. E celebridades, famosos, ele citou alguns, eu fiquei tipo, como assim? Aquela pessoa te procurou para comprar um carro, pessoas de fora do país ligavam para aquela concessionária para falar com ele especificamente para comprar carros. Mas antes disso, ele começou servindo, estava trabalhando, fazendo tudo normal, até um dia onde que Deus, ele estava indo para o trabalho, chegando na concessionária, já saiu do carro e ia entrar. Aí Deus falou para ele: pega esse lixo que está aí no chão e jogue fora. Aí ele: você quer que eu pegue esse lixo que está no chão e jogue fora? Aí ele: Só que ele não tinha, ele não fazia parte do trabalho dele, não fazia parte do que o trabalho demandava dele, não fazia parte daquela coisa que ele tinha que fazer na sua rotina do dia a dia. Mas Deus chegou e falou: ó, pegue o lixo e jogue fora. Aí ele: tudo bem. Pegou o lixo, jogou fora. Isso seguiu umas 2 semanas. Até que, se não me engano, um dos supervisores dele começou a observar esse comportamento dele em fazer isso. Estava servindo sem que ninguém visse, sem ninguém pedir. Simplesmente catou o lixo e jogou fora. Estava servindo o quê? O local, o ambiente, deixando limpo, fazendo com que tudo estivesse bem. Alguém foi, olhou, observou, falou: ó, eu vi que você estava catando o lixo toda manhã, quando chegava do trabalho, pegava, jogava fora, quero te agradecer. E acabou promovendo ele, se não me engano, ele virou gerente daquela concessionária. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando uma ou outra pessoa pede você para ajudar, para pedir uma ajuda a você, você corre logo, some, desaparece. Do nada, a carona que você estava esperando chega no momento onde que a pessoa chega e pede sua ajuda. Não estou dizendo isso de todo mundo. Às vezes a carona literalmente chega no horário, mas algumas pessoas utilizam isso como desculpa, simplesmente para não ajudar, para não servir, para não estar prestando o seu serviço, para não trabalhar para aquela pessoa, simplesmente porque você acha grande demais o suficiente para ajudar uma outra pessoa. E esse tipo de comportamento não vem de Deus. Esse comportamento de não querer servir, de não querer ajudar, de não querer estar trabalhando, seja na casa do Senhor ou em qualquer outro canto, não vem de Deus. Mesmo porque Deus instituiu o trabalho, Deus é um Deus que você vê que Ele ama aquelas pessoas que servem de coração, sem ter nenhum intuito de querer ser maior, se engrandecer por trás. Deus ama um servo. Mesmo porque quando você vai ver, Deus fez coisas grandiosas com servos. Mas às vezes nós mesmos temos um problema em servir, não é porque eu não gosto de servir. Às vezes é porque a pessoa que me pediu para servir, eu não gosto daquela pessoa. Ou porque aquela pessoa é muito nova, eu não vou respeitar a autoridade daquela pessoa para servir. Ou eu tenho um problema com autoridades. Isso é um problema que vem do seu coração.
E por que eu falo isso tudo? De novo, eu vou voltar para o acampamento. Há 3 anos atrás, quando eu primeiro entrei num acampamento, eu estava trabalhando, eu estava servindo, e tinha um líder sobre a gente, sobre as nossas vidas, que estava lá comandando a parte dos dormitórios. E ele, na época, se não me engano, tinha uns 20 anos, 19, 20 anos. Eu tinha 21 na época, aí não tinha problema. Só que algo que deixou cada um maravilhado é porque tinha um senhor que era avô, estava trabalhando para conseguir os créditos, deveria ter uns seus 50 anos na época, 50 a 60, estava se submetendo à autoridade daquela pessoa, daquele jovem, que era 30 anos mais novo do que ele, e estava servindo, e o que ele falava, ele fazia e servia. Meu Deus, que homem! Por que você fala isso? Porque ele teve um coração de falar, não importa quem esteja acima de mim, não importa a liderança, eu vou decidir servir, porque é algo que está em meu coração. Não estou dizendo que servir é fácil, não. Não estou dizendo que só quem pode servir é as pessoas que estão debaixo de alguma autoridade. Não, se você também é uma autoridade, você também pode estar servindo. Porque às vezes a pessoa começa a aprender que você pode servir através do exemplo da sua vida. Vou puxar outra história desse acampamento. 2 anos atrás, eu era líder agora sobre os dormitórios. E toda segunda-feira é quando os acampantes chegam para se alojar e fazer sua estadia no dormitório. De segunda e sexta-feira eles vão embora. Então, sexta-feira até estourando 11 horas da manhã, todo mundo tem que estar fora do dormitório. Então, a gente tem que ajudar a acolher, acomodar as pessoas, pegar suas bagagens, tirar do ônibus, trazer para dentro do prédio ou do apartamento e dali deixar que as pessoas resolvam. Só que a gente tinha 2 elevadores no prédio de 10 andares, que era o dormitório masculino durante o período da escola. Só que o que aconteceu? A gente dependia desses 2 elevadores para funcionar perfeitamente, porque um elevador a gente subia as bagagens e outro elevador subia as mulheres, porque as mulheres tinham os andares de cima, os meninos andares de baixo. Os meninos andavam de escada e subiam suas malas assim, e as meninas subiam de elevador e a gente subia as malas delas nos elevadores também. Só que os elevadores de lá trabalham sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente, eu não vou falar muito, mas tinha muito tempo que os elevadores não foram inspecionados. Vamos dizer assim. Então a gente estava trabalhando literalmente sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu já despenquei do 6º até o 4º andar naquele elevador para subir de novo para o 10º. Então foi maravilhas. Eu já fiquei preso no elevador, amigos meus já ficaram presos nos elevadores. Teve dia que os 2 elevadores pararam de funcionar por meses. Eu tive que subir os 10 andares de escada durante o período da escola por meses. Então, dificuldade de fazer compra, fazer feira, tinha que carregar a feira na mão, 10 andares de escada. Mas esse daí não convém, só estou dizendo a situação do elevador para você entender como estava difícil. Então, a nossa preocupação é que um elevador tem que manter funcionando. E o que aconteceu? Algumas meninas subiram para o 8º andar e estavam esperando as suas bagagens. E a gente falou, no próximo elevador, quando eu descer de novo, a gente vai subir as bagagens delas. Só que chegava mais meninas. E a gente, obviamente, vai dar prioridade para as meninas subirem e deixar as bagagens aqui. Só que as meninas no 8º andar estavam ansiosas e querendo as suas bagagens que estavam no primeiro, no térreo. Então a gente ficava, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente precisa do elevador para subir, o que vai acontecer? E precisa acontecer agora, e senão as meninas vão reclamar, precisam ter um bom serviço, precisam ter uma boa experiência, porque senão não vão vir nunca mais. O que é que vamos fazer? E as meninas subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, e a gente com as malas aqui, mais meninas chegando, com outras malas, a gente, meu Deus, o que vai acontecer? Só que aí um momento eu falei, isso daqui não pode continuar por muito tempo, a gente precisa subir as bagagens dessas meninas.
Então catei uns 3 rapazes e falei, vem comigo. Catei as malas e subi os 8 andares de escadas. Imagina, porque assim, tá lá de segunda a sexta. Só que menina, não bota as malas para segunda a sexta. Bota de segunda até 2 meses que vem. Então você já começa a ter a noção do peso daquelas malas. E não é mala tipo mochila, aquelas maletas não. Como vocês sabem nos acampamentos que a gente fez aqui, é mala de viagem internacional. Se pesar ali para subir num voo, paga excesso de bagagem. Só para você entender, estava muito pesado. E a gente, tranquilo. Eu peguei, eu acho que estava com 3 malas, 2 malas e uma de mão aqui. E subindo. Primeiro andar, subi até o segundo andar de boa. Até o terceiro, tranquilo. Até o quarto, o negócio está começando a pesar. Até o quinto, Senhor, me ajuda. O sexto, parece que a escada nunca acaba. Daqui a pouco os meninos, foi no 7º, né? Eu falei, velho, eu acho que foi no 8. Aí a galera, não, foi no 7º. Ninguém aguentando mais subir a escada, panturrilha queimando, a coxa já não tinha mais perna para andar, para fazer mais nada. E a gente segurando a mala assim, parado, decidindo o que ia fazer para tentar respirar. Não, é o 8º, a galera, não, é o 7º. Falei, a gente sobe para o 8, se não for, a gente desce, que é mais fácil. A gente chegou, subiu, já não tendo mais pernas para nada, colocou as bagagens aqui. A bagagem de vocês é aqui mesmo. A gente ficou tranquilo, ficou respirando na escada um tempão para recompor as nossas forças. Mas por que eu quero dizer isso? Porque não é simplesmente porque eu tinha autoridade de dizer para aqueles rapazes, peguem, sobe até o 8º andar. Não. Às vezes você como líder, você como uma pessoa que tem autoridade, tem influência sobre uma pessoa, você tem que demonstrar que você não simplesmente vai falar para eles fazerem uma coisa simplesmente porque você não quer fazer, não. Às vezes você fala, vai e faça porque eu também eu posso fazer. Mas eu só não faço agora por conta de outros motivos. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar atenção em outra área, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas às vezes é necessário para a gente dar o exemplo de serviço para que as pessoas vejam. Ele não está simplesmente falando por falar que temos que servir. Não, ele está falando isso porque ele serve. Ele tem essa mentalidade, ela pode fazer isso. Agora imagina, se um líder que não tem um coração de servo mandasse 3 rapazes pegarem as malas e subirem até o 8º andar, muitas pessoas vão falar, eu não. As malas vão ficar aí. Eu fazer isso? Aonde? Às vezes precisam de um impulso para mostrar e falar, eu vou pegar, vocês pegam aqui junto comigo. E segue andando. Porque a pessoa que está sob autoridade tem essa influência para fazer certas coisas. Porque às vezes queremos simplesmente ter o papel aqui em cima para falar vai, mas não sabe que até chegar nesse ponto você teve que escutar muitas vezes uma pessoa em cima de você falar vai. Não é só porque uma pessoa é líder, simplesmente da noite para o dia virou líder, não. Às vezes foi e serviu por muito tempo até chegar na posição onde estava. Então, simplesmente porque uma liderança, uma pessoa disse, por favor, me ajude, venha servir, é porque aquela pessoa também serviu. Aquela pessoa também teve o papel de executar, de trabalhar, de fazer serviço. Mas eu tenho problema com autoridades. Muitas pessoas dizem isso. Eu não trabalho com autoridades. Não gosto. Tem pessoas que desrespeitam autoridades, professores, pais, todo mundo, porque tem dificuldade em aceitar uma autoridade sobre a vida daquela pessoa. Deixa eu ler alguns versículos para você. Romanos 13, 1-5. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E agora? E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Recebe? Porque os magistrados não são para o temor,
quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitam à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E agora, qual a desculpa? E agora, José? Não estou dizendo que meu irmão não se sujeita à autoridade. Ele faz isso muito bem, né, Joseph? Mas estou dizendo isso porque muitas pessoas, aquela autoridade não presta, não serve, é ruim, é má. Mas se foi a autoridade que Deus colocou para aquele momento, por que você não vai se sujeitar à autoridade, à palavra que ela deu? Enfim, acho que eu peguei um pouquinho pesado demais, mas tudo bem. Às vezes temos essa dificuldade porque precisamos trabalhar um pouquinho o caráter do nosso coração. Porque servir não é fácil. Não é fácil ser servo. Não é fácil estar aqui em cima ministrando, fazendo uma coisa ou outra, não. Porque antes de chegar aqui, muitas pessoas não sabem que eu comandava a luz, o som e as letras, tudo ao mesmo tempo. Joe sabe. Hoje, que são 3 pessoas naquela casinha, um para o som, um para a luz, são mais. Um para o som, um para a luz, um para o ao vivo, outras para as letras. Cada um tem sua função. Eu fazia as 3, sozinho, em um culto. Fora isso, sem saber que teve um culto que eu estava aqui embaixo, tinha que comandar tudo isso, e o meu pai chegou e falou assim para mim, abre o culto. Eu aqui embaixo, sendo que depois que eu abrisse o culto, eu tive que subir para comandar a luz, o som e as letras para o culto de domingo de manhã. Eu falei, pai, agora eu não tenho como, eu estou aqui na luz, eu estou no som, estou nas letras, estou fazendo tudo. E meu pai? E minha mãe? Aí eu, sim senhor. Subi, abri o culto, desci empanhando e corri lá para cima. Não é simplesmente porque você faz outras coisas é que você pode deixar de servir, não. Não é só porque você atua nos obreiros é que você pode deixar servir os levitas. Não é porque você é da comunicação é que você não pode servir as pessoas da intercessão. Não é por isso, não. Às vezes é que a gente tem aquele complexo falando, eu sou daqui, eu simplesmente vou trabalhar aqui. Às vezes fala, eu tenho um líder dentro do meu grupo, mas o líder que está sobre esse líder eu não escuto. Às vezes temos essa dificuldade, temos essa coisa em nossos corações, simplesmente porque não temos o coração de servo. Mas às vezes nem é por isso. Às vezes temos a dificuldade em servir porque nós mesmos queremos ser servidos. Porque nós mesmos queremos que as pessoas nos sirvam. Só que a Bíblia também fala sobre isso. Mateus 20, do 26 ao 28, diz, essa aqui, se não me engano, palavras vermelhas. Então, mas entre vocês não será assim, em nome de Jesus, que não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloquem a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate para muitos. E agora? Cadê as desculpas em poder servir? Basicamente, não existe mais as desculpas. Se for desculpa é que, eu tive minha perna amputada. Não querendo fazer graça, mas
tem certos casos que a gente consegue entender porque você está tendo uma dificuldade, uma deficiência física naquele momento para servir. Sim, isso tudo bem. Mas fora isso, qual está sendo a sua desculpa para estar servindo? Qual está sendo a sua desculpa para chegar e servir, catar o lixo? Você vê alguma coisa no chão, pegar, jogar fora. Você vê alguém precisando de ajuda, ir lá, querer ajudar. Muitas vezes tem coisa acontecendo e fala, você pode vir fazer isso. Eu mesmo não. E às vezes quando você serve de cara fechada, serve de, não queria fazer isso não. Eu já fiz isso. Eu falo, eu mesmo. Eu já fiz isso uma vez. Eu vou contar a história, porque eu gosto de contar histórias. E só para vocês verem que, para mim, foi uma situação que até hoje eu fico um pouquinho chateado com isso. Meu Deus. Mas a gente estava em um culto e o pastor Chad Witt ia pregar. E ele é um pastorzão, uma referência minha de pastores que está se elevando para essa próxima geração. E eu gosto muito de falar com o pastor durante a pregação. Responder o pastor, né? Eu faço mais inglês porque é um pouquinho mais fácil. Em português a gente só tem amém, glória a Deus, é verdade, fala Senhor. E não tem aquela coisa, vai, prega! Entendeu? Aí se eu fizer aqui as pessoas se escandalizam, saem da igreja, aí enfim. Mas eu tenho esse costume de fazer isso quando eu escuto a ministração em inglês ou estou ao vivo escutando alguém pregar em inglês. Eu tenho esse costume, eu levanto, aponto o dedo, eu caminho para lá para cá, faço um monte de coisa. Esse ano passado até bati em cima do altar, que minha mão ficou vermelha. Mas enfim, eu gosto de responder o pregador. Então estava eu e alguns amigos meus. Se você olhar alguns vídeos no canal do YouTube do acampamento, das pregações no auditório, as pessoas que me conhecem lá, indistinguivelmente, eu não vou falar essa palavra. Não consigo não. Sem distinção, consegue escutar a minha voz. Porque a minha voz sobressaía a voz de todo mundo quando estava respondendo ao pregador. Aquelas que conheciam falavam, eu escutava muitas vozes, mas a voz que saía sobre todas as outras era a sua. E durante esse acampamento, alguns amigos meus que assistiam o ao vivo, porque estavam em outra parte no acampamento, fazendo mais camisas para poder produzir, para que as pessoas pudessem comprar. Nesse período falavam, depois do culto chegavam para mim e falavam, vai, eu só escutava a sua voz, Qual foi? Eu falei, não posso fazer nada, aí já não é comigo. Mas eu ia sentar do lado dos meus amigos, que gostam de fazer a mesma coisa. A gente ia fazer um barulho retado nesse dia. Estava eu, o meu amigo Daniel, o japinha, o asiático, que mandou o vídeo de parabéns, se vocês assistiram. E estava outro amigo meu. E a gente ia fazer um barulho, uma bagunça nesse culto. Ia responder, ia falar, ia fazer muita coisa. Só que nessa semana que chegou esse pregador, o pastor Chad Witt, tinha um grupo de brasileiros que foram para o acampamento e ficaram no meu piso. Foram alguns pastores do Brasil, acho que do Sul, e ficaram hospedados no meu piso. E durante essa ministração, durante o acampamento inteiro, ninguém pediu nada, mas na dele pediu. Chegaram até mim e falaram, David, você pode traduzir a pregação? Na hora eu falei, não, não, porque hoje? Porque logo nele? Por quê? Justo no dia que eu consegui sentar com os meus amigos, você vem pedir hoje para traduzir. Eu falei, tem tantos brasileiros aqui, eles podem traduzir. É você, Aí eu falei, não. Por favor, não. Tem o Joshua, tem a Mayara, tem o Gabriel, tem tantas pessoas que podem traduzir. Por favor, escolhe um deles, mas me deixa aqui para ficar aqui sentado. Eu vou na pregação, tá? Aí ele, não,
é você. Eu falei, velho, eu podia ficar quieto com meus amigos, ficar respondendo. Eu voltei, eu fui até eles falando isso. Eu falei, Jesus, não, velho. Não acredito. Você me pediu para fazer isso agora, justo hoje. Não é possível. Só que aí eu fiquei um pouquinho mais calmo, porque mexeram um pouquinho com o meu ego. E todo mundo gosta, né, que cutuca o seu ego, te botam para cima. E cutucaram legal. Precisa mesmo. Porque nesse dia chegaram e falaram para mim, véi, você sabia que eu acho você, tipo, o seu jeito de ser, o seu estilo, não estilo em relação ao estilo, mas seu estilo, seu jeito de ser tudo, seu jeito de falar, essas coisas, muito parecido com o Chad Witt, né? Eu falei, não brinca, cara. Por favor, velho. Não fala isso. É sério. É sério isso. Aí falam, velho, é sério, velho. Você é muito parecido com ele, não sei o que e tal. Eu falei, ó. Deve ser porque eu sou parecido com ele, que pediram para traduzir. Porque se ele é assim, eu sou a versão brasileira do Chad Witt. Só pode. Aí eu fiquei feliz, agora eu traduzo. Agora sim, eu vou traduzir. Chad Witt, brasileiro, sou eu, em pessoa, traduzindo para vocês. Só que naquele momento eu estava traduzindo e tal, de vez em quando eu esquecia de traduzir, porque eu respondi o pastor, é isso aí! Aí, ele falou, acho que foi alguma coisa assim, coisa, prega! E, não, é porque ele tinha falado isso, aquilo, outro, às vezes eu esquecia de traduzir, porque fugia a palavra da mente, era uma palavra muito grande, aí eu tentava caçar outra palavra para substituir a palavra que eu não sabia, aí acabava me perdendo na pregação dele, daqui a pouco ele já estava 3 pensamentos na frente, eu pulava o primeiro, o segundo, ia para o quinto, então foi uma coisa maravilhosa, nem sei se absorveram muito do culto, mas a questão não é porque você está chateado, não é porque você não gosta do momento em que te chamaram que você tem que deixar de servir, ou que você pode deixar de servir. Não é porque você não está confortável com a situação, com aquilo que está na sua frente, é que você pode deixar de servir. Perdão. A situação não tem que ser favorável para você servir, não. Você tem que servir porque está no seu coração, e porque você foi feito para servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida. Naquele momento eu não queria estar servindo aqueles pastores traduzindo, mas quem sabe que se fosse outra pessoa não ia receber da forma como receberam. Porque naquele momento, querendo ou não, eu estava ministrando na vida deles, porque eles tinham aquela barreira de linguagem, não sabiam a linguagem, tinham aquela coisa que se o pastor pregasse, eles não iam entender, mas eu fui usado como instrumento naquele dia para que essa barreira fosse quebrada e que eles fossem ministrados também. Então a situação não sempre tem que estar favorável para você servir, não. O céu e as estrelas não precisam estar alinhadas com Júpiter e Marte para você catar um lixo. Você precisa servir porque você é um servo. Hoje em dia a gente fala, vaso, e aí serva, e aí servo. Mas será que você mesmo é um servo ou uma serva? Será que você está utilizando isso como seu caráter? Você está agindo como um servo, agindo como um serva? Realmente entendendo que servir não é simplesmente trabalhar para as pessoas, mas é simplesmente entregar a sua vida para que outras pessoas possam ser ministradas? Será que na vez onde que precisam ceder os nossos lugares para que outros possam sentar e ser ministrados, será que temos a capacidade de fazer isso? De ficar inconfortáveis por um pouco? Não dizendo que tem alguma pessoa aqui, não. Assim. Mas eu digo isso porque pode haver momentos em nossas vidas, principalmente aqui nessa igreja, onde vamos ter eventos, vamos ter pessoas. Será que você tem a capacidade de entender que quando você está servindo, você está deixando de ser ministrado para que você possa ministrar na vida de alguém? Será que quando você está trabalhando, mas tem aquela pessoa que você tanto ama aqui no altar, será que você vai ter a capacidade de chegar e falar, eu estou trabalhando, então eu vou deixar que outras pessoas sejam ministradas agora, porque eles precisam mais do que a mim?
Porque eu estou aqui o tempo todo, eu estou sendo ministrado, eu vou ser ministrado outra vez, mas aquelas pessoas, possa ter uma ou outra pessoa que precisam ser ministradas, e o seu trabalho possa ajudar aquela pessoa. Possa ter pessoas com corações quebrantados, precisando de Jesus, e às vezes o seu trabalho, o seu serviço, pode ajudar aquela pessoa a encontrar Jesus e encontrar e saber que tem alguma pessoa que a ama, que o ama. Só que no momento onde que você às vezes nega esse seu lado de servo, aquela pessoa pode acabar tendo uma experiência ruim. E precisamos sempre estar querendo buscar a ser servos de Deus, a ser servas. Devemos sempre estar querendo buscar aquilo do Senhor. Porque ser servo está no nosso DNA. Eu, principalmente, não quero que falem dos nossos jovens, que não são os jovens que servem. Aquelas pessoas são sensacionais na parte de recepcionar as pessoas, recebem muito bem, abraçam, acolhem muito bem, mas não servem. Mesmo porque esse não é o meu coração. O meu coração é para que eu e você sejamos servos. Porque se Jesus foi servo, por que não você também? E naquele momento, onde que Jesus falou isso, o Filho do Homem veio para servir e não ser servido, foi o momento onde que ele agiu em deselegância, em uma humildade tremenda, porque eles estavam se reunindo e naquele momento ele foi para lavar os pés dos seus discípulos. Então ele tirou sua capa, porque às vezes eles utilizaram uma capa sobre a sua roupa, então ele foi, tirou a sua capa, colocou uma toalha aqui na sua cintura e foi para lavar os pés. E não era um trabalho digno para lavar os pés das pessoas quando entravam dentro de casa, não. Porque as pessoas utilizavam sandálias, não utilizavam sapatos nem nada, então os seus pés estavam expostos, então andando acumulava poeira, sujeira, lama, tudo, então os pés não estavam numa posição agradável. Então quem fazia isso, na maioria das vezes, eram pessoas que eram empregado, era uma pessoa, uma faxineira, alguma coisa assim que na época não tinha valor. Ele foi para lavar os pés dos discípulos, e quando viram um grande mestre, um Messias, ir para fazer um trabalho que não era digno, falaram: opa, você não pode lavar meus pés. Por favor, não lave meus pés. Não faça esse trabalho digno. Eu lavo o seu, mas você não pode lavar o meu, não. Foi nesse momento que Jesus os repreendeu e falou: eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para entregar a minha vida. Eu vim não para que vocês possam fazer isso comigo, mas para vocês verem que não importa o grau de autoridade, aquilo que você carrega, você sempre pode estar querendo servir a outras pessoas. Porque é o caráter de Deus, é da natureza dele. Precisa estar impregnado em nosso DNA. Servir, trabalhar, ministrar. Porque às vezes vai muito mais além do que você possa imaginar. Mesmo as pessoas não te olhando, você não tem noção daquela uma pessoa que às vezes pode estar te observando e vendo: olha, aquela pessoa é um servo, aquela pessoa é uma serva. Não importa se tem pessoas ao redor, pode sempre estar procurando, estar servindo, trabalhando. Eu mesmo, não importa o que eu possa estar fazendo, se me pedir para ajuda, eu vou, ajudo tranquilo, todo aqui sabe, a liderança quase toda aqui da igreja sabe, os obreiros sabem, os levitas, o pessoal da intercessão. Eu não só simplesmente estou aqui para que tudo possa ocorrer direito para mim, não. Eu estou aqui para servir vocês também. Todos aqui sabem,
creio eu, pelo menos aqueles que convivem comigo, sabem das correrias que acontecem aqui na igreja, eu estou aqui para servir, não interessa, eu posso estar aqui sentado, posso subir, descer, fazer uma coisa ou outra, eu não me importo com isso. Porque eu sei que eu fazendo isso, aquilo, outro, outra pessoa vai ser ministrada, não porque estão vendo um pastor servindo, porque às vezes aquilo que eu estou fazendo pode deixar com que o andamento do culto possa fluir de uma forma onde que você possa receber aquilo que Deus tem para te dar. Se a igreja toda puder ficar de pé.